Olá, queridos, bem-vindos às meditações diárias com Michel Silva. Suplicamos a companhia do Espírito Santo no estudo da meditação de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, Tu me amas. O verso para reflexão está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Diz assim: Tome cuidado de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Jesus sabia que em pouco tempo ele iria partir. E o que deveria então fazer com a sua igreja aqui nessa terra? É verdade que todos quanto quisessem seriam bem-vindos ao cristianismo, mas o bom pastor precisava deixar suas preciosas ovelhas nas mãos de quem realmente tivesse o perfil de um verdadeiro pastor. Um Deus onisciente sabia que na sua ausência apareceriam lobos devoradores para destruir o seu rebanho. É a partir deste contexto que Jesus vai sondar o coração de Pedro e, com base no resultado final, edificar ou não sobre ele a sua igreja. Jesus não precisava de mais nada, ele é Deus e conhecia bem o coração de Pedro, mas Pedro não se conhecia. Ele poderia muito bem determinar quem ele quisesse. Ele era Deus e ponto final. Mas Deus trabalha diferente do homem. Pela primeira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Mais do que qualquer um outro? E Pedro respondeu: sim. Eu tenho certeza que esta cena ficou gravada para sempre na mente de Pedro, porque por 3 vezes Jesus perguntou se ele o amava. Cristo estava levando Pedro a entender, através da sua pergunta, o seguinte: Pedro, você me ama a ponto de deixar tudo e todos, de abrir mão de ser um homem bem-sucedido profissionalmente e ficar exclusivamente dedicado, responsável por minhas ovelhas? Esse foi o desafio para Pedro e ele aceitou. Repare, queridos, que para cuidar das coisas do Mestre, o principal pré-requisito é amar o dono do patrimônio. Jesus Cristo não perguntou para Pedro se ele amava as ovelhas. A pergunta foi: tu me amas? Não basta ter boas graduações, ter idade certa, estar no melhor continente, ser brilhante diante das câmeras ou ter a melhor oratória. É preciso amar a Deus em primeiro lugar. Quando o mordomo ama o seu senhor, ele vai cuidar dos seus bens como se fosse dele. É isso que acontece. Alguns diziam que este lugar que Pedro ocupou deveria ser para João, que tinha pensamentos mais profundos, ou para Paulo, que viajou milhares de quilômetros, mas Deus vê as coisas de um outro ângulo. Por isso, Deus continua buscando homens e mulheres vocacionados, que estejam dispostos a abdicarem de seus confortos e se colocarem na linha de frente do rebanho do Senhor. Deus está precisando de pessoas para se ocuparem de suas inocentes ovelhas ameaçadas por uma avalanche de lobos devoradores com suas heresias neste momento. Você me ama? Jesus está perguntando para você e para mim. Sim? Queridos, quer saber se seu amor por Jesus é verdadeiro? Verifique então quantas ovelhinhas de Jesus estão sob sua responsabilidade. Sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, colegas de trabalho. Todas as pessoas que amam a Jesus demonstram isso através do cuidado que elas dispensam com as ovelhas dele. Amigos, o amor a Jesus exige algum sacrifício. E quando chegou o dia da morte de Pedro em Roma, ele deveria ser crucificado. Então, pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, não se achando digno de ser crucificado na mesma posição que Cristo morreu. Pedro foi pecador, traiu o Mestre, como eu e você, mas se redimiu e foi uma grande figura na história do cristianismo. Você também, queridinho,
Pode não ter ainda provado seu amor por Jesus, mas ainda dá tempo. Apacenta as ovelhas dele. Seja um colaborador na maior tarefa que Deus confiou aos homens: apacentar suas ovelhas. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Criador, que chance, Senhor, de poder cuidar daquilo que vale o teu sangue, a tua igreja preciosa. Inspira-nos, Senhor, de como melhor cuidar das tuas ovelhas e de como amá-las mais a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.